Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o professor Éder e hoje eu estou trazendo para vocês aqui um assunto importantíssimo que vem sendo bastante cobrado, principalmente no Enem. É o assunto de funções orgânicas e hoje eu vou trazer para vocês especificamente identificação dos grupos funcionais oxigenados. São questões que a gente não pode deixar passar de maneira alguma porque é um assunto muito fácil. Porém, existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de identificar grupos funcionais. E hoje eu vou trazer para vocês, gente, um macete super prático, rápido e muito fácil de vocês entenderem, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte: o que são esses grupos funcionais? Gente, o grupo funcional numa cadeia é aquela região onde tem o oxigênio, no caso das funções oxigenadas. Então nós vamos observar aquelas regiões onde existem oxigênio nas estruturas, certo? Só que eu vou passar esse macetezinho para vocês, para a gente se basear nesses 3 pontos que eu estou trazendo aqui. O primeiro deles nós vamos concentrar aqui naquelas funções que tem como grupo funcional o grupo hidroxila, que é esse grupo OH. Vamos trabalhar com aqueles grupos que possuem o grupo carbonila, que é este C+O, se ligando a diferentes grupos. E vamos trabalhar também com aquelas situações em que o elemento químico oxigênio aparece entre átomos de carbono, ou seja, aparece como um heteroátomo. Tá legal? Então nós vamos verificar da seguinte forma. Veja só, nessa primeira situação aqui, a região onde tem oxigênio na cadeia é esse grupo OH, é o grupo hidroxila. E aí a gente já identifica aqui, hidroxila, hidroxila, hidroxila. Então, nessa situação, o grupo funcional é a hidroxila, o grupo OH. Só que nós vamos prestar atenção no seguinte: neste exemplo, a hidroxila está se ligando a um carbono saturado, ou seja, aquele carbono que faz somente ligações simples. Quando isso acontecer, a gente diz que nós temos a função álcool. Tranquilo? Se nós observarmos este outro exemplo aqui, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, ou seja, um carbono que está fazendo uma ligação dupla. Então, sempre que isso acontecer, a gente tem a função enol. Tranquilo? E nesta outra situação, a hidroxila está se ligando diretamente a um anel aromático. Quando isso acontece, a gente tem a função fenol. Então nós temos aqui 3 situações onde somente a hidroxila se apresenta como grupo funcional. Álcool, quando se liga só a carbonos de ligações simples. Enol, quando a hidroxila se liga a um carbono que faz ligação dupla. E fenol, quando a hidroxila se liga diretamente a um anel aromático. A outra situação, nós vamos observar a presença do grupo carbonila. E nós vamos verificar quais são os grupos que estão se ligando a este grupo carbonila. Então, identificando aqui, nesta primeira situação, nós temos aqui o grupo carbonila. E se ligando a ele, nós temos somente carbonos. Não é verdade? Pronto, sempre que isso acontecer, a gente tem a função química, cetona. Beleza? Agora, esta outra situação. Sempre que nós tivermos aqui, ao grupo carbonila, um átomo de hidrogênio se ligando, a gente tem a função aldeído. Beleza? Função aldeído. Então, toda vida que o grupo carbonila se liga a um átomo de hidrogênio, função química aldeído. Nesta outra situação, gente, o grupo carbonila está se ligando a uma hidroxila, né? Sempre que isso acontece, a gente tem a função, ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Tranquilo? Pronto. Sempre que o grupo carbonila estiver se ligando a uma hidroxila, nós temos a função ácido carboxílico. Sempre que o grupo carbonila estiver se ligando a um hidrogênio, função aldeído. Sempre que o grupo carbonila estiver se ligando somente a átomos de carbono, função cetona. E agora nós vamos para a situação, gente, onde o oxigênio está entre carbonos, fazendo o papel de heteroátomo, certo? Então, identificando aqui o oxigêniozinho, sempre que o oxigênio estiver entre carbonos que não são carbonos carbonílicos, a gente tem a função éter.
Beleza? Função éter. Agora observe o seguinte. O nosso amigo oxigênio aqui, ó, está entre um carbono carbonílico, carbono de carbonila, e um carbono comum. Não é verdade? Então, sempre que a gente tiver essa situaçãozinha aqui, pessoal, nós temos a função, ó, éster. Tranquilo? Função éster. E agora, se você observar, o nosso amigo oxigênio, ó, está entre dois grupos carbonila, né? Formando aqui, ó, uma nova função química que nós chamamos de função anidrido. Resumindo, sempre que o oxigênio estiver entre dois átomos de carbono que não sejam carbonílicos, função éter. Se estiver entre grupo carbonila e um carbono comum, éster. Se estiver entre dois grupos carbonila, anidrido. Tranquilo? Vamos ver como é que isso acontece na prática. Vamos lá. Ok, pessoal. Na prática, acontece exatamente assim. Aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês de como vem aparecendo nos vestibulares. São 3 exemplos que já apareceram em vestibulares, onde eles pediram para nós identificarmos quais grupos funcionais estão presentes nessas estruturas. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer aqui, gente, é olhar para a região que tem oxigênio. Não é verdade? Ou seja, identificar quem são os grupos funcionais. E aí a gente vai aqui no passo a passo. Ó. Essa região aqui, ó, tem oxigênio. Esta região aqui, ó, tem oxigênio. E esta aqui também. Agora nós vamos verificar as características de acordo com o que nós aprendemos na nossa explicação. Então veja, aqui eu tenho, ó, um grupo carbonila entre dois átomos de carbono que não são carbonos carbonílicos. Quando isso acontece, eu tenho a função cetona. Ok? Nesta outra situação aqui, ó, nós temos o grupo hidroxila diretamente ligado a um anel aromático. Então aqui nós temos a função, ó, fenol. Tranquilo? Aqui nós temos o oxigênio, ó, sozinho, ó, entre dois carbonos, ó, que não são carbonos carbonílicos. Então, o oxigênio está fazendo a função de heteroátomo, então aqui ele é um éter. Beleza? Próximo exemplo. Olha só as regiões que possuem oxigênio. Ó. Tenho aqui essa região onde a hidroxila está ligada a um carbono que faz somente ligações simples, portanto a função química é a função álcool, não é verdade? Aqui nós temos aquela situaçãozinha, gente, ó, onde o grupo carbonila se liga a um átomo de hidrogênio. Isso caracteriza a função aldeído. E agora nós vamos observar aqui, ó, hidroxila, hidroxila, hidroxila. Todas elas ligadas diretamente ao anel aromático. Isto tudo caracteriza a função química fenol. Então, fenol, fenol e fenol. Belezinha? Ok. Último exemplo. Veja só. Temos aqui, ó, hidroxila e hidroxila. Qual é essa função química? Se a hidroxila está ligada a carbono que faz somente ligações simples, álcool. Ok? Aqui também nós temos, ó, a função álcool, pois a hidroxila se liga a um carbono que só faz ligações simples. Nesta situação aqui, ó, nós temos hidroxila e hidroxila. Vejam que esse aqui não é um anel aromático, né? Então, olha só. Se a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla, nós temos aqui o quê? Ó? A função enol. Não é verdade? Aqui também, ó, função enol. Beleza? E aqui nesta outra situação aqui, gente, ó, nós temos aqui, ó, carbonila ligada ao oxigênio e aqui outro carbono comum, ou seja, o oxigênio está entre um grupo carbonila e um carbono comum. Então, essa funçãozinha aqui, ó, é a função éster. Beleza, pessoal? Tudo bem? Gente, eu espero ter ajudado, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de deixar aí, ó, o like no nosso vídeo. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal, para que o nosso vídeo chegue em cada vez mais estudantes que precisam desse conhecimento, tá legal? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.